fala muito hoje de que tá em voga aí, seguro de agro. Tem fraude em seguro em agro? Tem fraude em todos os tipos de seguro. Todos. Transporte. Transporte que é onde trabalha. Então, transporte. Tem no agro, um exemplo, né? Na hora da contagem dos grãos, ele fala que houve a perda, mas não houve a perda. Ele escondeu uma parte da colheita? Escondeu. Verdade, tem isso? Tem. Por isso que nesse momento, os olhos da companhia é o regulador, não é o sindicante, é o regulador, né? Eles são os olhos, ele tem que ficar muito atento na hora da contagem, para ver se houve a perda ou se não houve a perda, né? No agro, eu posso até citar uma ferramenta excelente, que é a que a gente chama de investigação via satélite. Uhum. Então, pelo satélite a gente consegue... Tem um antes e depois ali? O antes, ver como é que estava essa lavoura, né? E o depois. Então, inclusive dá até para chegar ao valor mais ou menos de quanto foi a perda. Que legal. Tudo via satélite. Que legal. Assim, antigamente nós mandávamos um perito lá. Às vezes, o perito sempre é bom, né? Vai o perito. Sim. Só que nós estamos falando de uma grande fazenda, né? Então, aí começamos a usar o drone. Ótimo. Hoje a gente usa via satélite. Nossa. E aí fica gravado no satélite, ou sei lá, no sistema, as fotos de como era e como tá? Exato. Dependendo do satélite que você tem acesso, né? Não é a seguradora, e sim é uma empresa de perícia, né? Que tem esse acesso. Entendi. Aí eles conseguem trazer fotos assim que você consegue identificar, inclusive, máquina, né? Penhor rural. Traz até você consegue identificar a máquina, o tamanho da máquina. Então, legal isso. Esse é um outro detalhe, né? Do satélite, que ele ajuda a gente também a trabalhar o penhor rural, né? Grandes incêndios de máquinas de 1 milhão, 1,5 milhão, né? E o satélite também ajuda isso. A gente nesse tipo de saber se foi antes ou depois. Às vezes acontece a fraude, infelizmente a pessoa não tinha o seguro quando pegou fogo, aí ele faz o seguro depois e reclama depois de uns 20 dias. Tá? Aí pelo satélite a gente consegue identificar que a máquina pegou fogo antes do início de vigência. Caramba, e outros ramos assim que talvez não ouvi falar? Tipo residencial. Residencial, que tem muita reclamação de fraude, né? Normalmente envolve mais do que... Não é só o segurado, envolve também algumas... Lógico que nós estamos aqui de algumas pessoas, alguns segurados e algumas empresas, né? Que é a minoria, ainda bem que é a minoria. Então, sim. Aí o segurado, ele reclama um dano, uma TV, por exemplo, né? E na realidade, só que essa TV ela foi reclamada já em outras seguradoras. A mesma TV. Isso, ele quer receber indenização de várias. Às vezes é ele, às vezes não é ele, às vezes é a pessoa da assistência, né? Estou dizendo aí alguns, né? Alguns, né? Então, da assistência, ele que prepara tal, esse televisor para ser reclamado em outras seguradoras. Né? Tem o dano, mas pode o que a gente chama também majorar, né? Reclamação de sinistro. No caso como esse, uma queda de energia, uma oscilação pode acontecer de queimar alguns aparelhos eletrônicos. E aí que a gente chama fraude e majoração, o sinistro aconteceu, a pessoa teve o prejuízo mesmo, só que ela não teve todo aquele prejuízo. Então ela aproveita para colocar mais coisas. Entendi. Então, isso já vai embutindo ali. Eu costumo dizer que não existe meia fraude, né? Ou é fraude ou não é. Então, aí houve já a fraude, né? O segurado perde também todo o direito, né?